Beleza, meu querido? Voltamos aí, hein? Isso aí. E hoje vai falar sobre o quê? Então, você que assistiu o último episódio, a gente vai retomar a parte 2 falando nada mais nada menos sobre racismo. Racismo é Acontece muito brabo, no hein? Brasil isso aí? Não, quase nunca. Muito, né? Só lá fora. Mas olha só, pessoal, acontece bastante, infelizmente bastante. Mesmo com todas as leis, todas as questões, todas as sentenças, todos os crimes, tudo previsão, artigos, Código Penal, Código de Processo Penal, CLT, Constituição Federal, lei especial. lei especial, e tem pessoas que tá nem aí e comete, né? Continua cometendo essas atrocidades, tanto no ambiente de trabalho, como também na questão sem ser ambiente de trabalho, às Na vezes rua. na parte civil, numa loja, num shopping. A gente assistiu um tempo atrás aconteceu muito em jogos de futebol, né? Bastante jogos de futebol. Bastante. E você trouxe um link agora perfeito, hein? Jogos de futebol. Aconteceu com alguns jogadores. O jogador que está ali jogando futebol, ele tá no contrato de trabalho? Ó, legal. Ó, isso é improviso, viu? Que Não, mas não combinado tem isso não. roteiro, não tem nada. Tá aqui, ó. Eu tô assistindo Tá, aqui. não tá? Tá no ambiente de trabalho, não tá? Tá no ambiente de trabalho. Tá no ambiente de trabalho. E sofreu um racismo no ambiente de trabalho. Porque é o trabalho olha que dele. negócio louco, né, cara? E olha só, e aí? Quem que vai julgar esse ato ilegal que aconteceu com esse trabalhador, jogador? Juiz do direito do trabalho. Porém, pessoal, veja só. Trazendo um pouco em relação que nós já falamos no primeiro episódio, não vou ficar para ficar redundante aí, chovendo no molhado, não. Nós vamos trazer agora a questão da CLT. Se você verificar lá no artigo 461, ele fala sobre isso, sobre diferenças e sobre esses preconceitos. A CLT, na parte trabalhista, ela vai amparar, com certeza. Mas assim, quando ele sofre esse ato, sofre esse preconceito, sofre, seja esse o racismo, ele pode sim, na Justiça do Trabalho, da mesma forma que nós comentamos anteriormente, pedir uma indenização de dano moral. E vejam só como a prova fica mais contundente. Se for num jogo de futebol, quantas pessoas que não viu, né? Não viram aquele ato, presenciou. E é televisionado também, né? O mundo Agora a todo. internet também. É difícil, hein? E Complicado. dependendo da situação, olha só como vai longe. Se for um jogador do próprio time adversário, ao invés dele falar, ó, foi o fulano de tal, jogador número 10, o próprio time vai ser responsabilizado. Time que eu falo é empresa. Por quê? Porque o jogador, o ofensor, ele é um braço da própria empresa, do próprio time em si. Entende? Porque às vezes não vale a pena, quer dizer, vale a pena, mas você na parte, nós vamos falar da parte criminal, mas na parte de pecúnia, direito do trabalho, você pegar quem? A empresa que contratou a pessoa que ofendeu ele. Porque tem mais o quê? Patrimônio. E ele é um colaborador da empresa. A empresa, o funcionário dela, ele não pode cometer isso. Ela tem responsabilidade. É verdade. Tem responsabilidade. É responsável, né? Pelos atos da Sim, empresa. com certeza. Veja só, se a gente pegar na questão, principalmente de colaboradores dentro do ambiente do trabalho, você está trabalhando, o seu encarregado ou seu colega de trabalho fica fazendo chacota, chocarrice, falando de preconceito, te xingando todo dia, você vai trabalhar e fica aguentando aquilo. O que tem que ser feito? Você tem que comunicar o seu gestor, o RH. Se tiver uma empresa que tem sistema de ouvidoria, fazer a sua reclamação, porque a empresa ela é responsável por você. Ela tem que te trazer um ambiente de trabalho tranquilo, confortável, e ela vai responder. Porém, e na parte criminal? Porque não dá para colocar a empresa lá, o CNPJ, pegar o CNPJ, algemar e colocar dentro da cadeia. Não dá. Dá vontade, mas não Mas pode. não dá. Mas quem... Vamos lá, Renato, passando a bola para você. Como é que funciona? Racismo. Aconteceu dentro do ambiente de trabalho. O que ele faz? Chama a polícia militar? Chama a civil? Chama a guarda metropolitana? Só não pode falar para ele ir lá e... Não, aí não dá. Não, mas o que deve ser feito naquele momento? Pode ser falar, olha, você está preso em flagrante. É muito interessante isso. Toma até minha água, fala. Pode, e também no improviso, claro. Prisão em flagrante, 302 do CPP, salvo engano. Nem tá aqui, mas deve ser isso aí mesmo. Lá diz que qualquer do povo poderá,
seus agentes deverão prender quem se encontre em situação de flagrante delito. Então, no ambiente do trabalho, você está sofrendo, está ali, é flagrante, né? Está acontecendo, acaba de acontecer, e você se depara com uma situação, não só o ofendido, mas as pessoas que estão ao redor podem dar voz de prisão em flagrante. É a mesma, gente, ó, é a mesma voz de prisão em flagrante que a polícia dá quando chega e pega alguém cometendo um crime. Não muda nada. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que se você ler qualquer boletim de ocorrência, quem está em casa lê um boletim de ocorrência, você vai ver que o delegado, quando ele vai atuar, ele recebe da Polícia Militar, que é mais costumeiro, né? Ele fala assim, ratifico a voz de prisão. Já viu isso daí? Sim, sim. Ele fala ratifico. Quando ele fala ratifico, o ato de ratificar, o que ele faz? Ele confirma. Ou seja, alguém deu a voz de prisão em flagrante, nesse caso, né? Que eu dei do exemplo aqui, a Polícia Militar, mas só que é incomum, né? Por que a lei ela dá essa faculdade para qualquer pessoa dar voz de prisão em flagrante? Porque, primeiro, a pessoa não é treinada. Segundo, a pessoa não tem equipamento que consiga sustentar uma prisão em flagrante, né? Agora, os agentes têm essa obrigação, quando a lei fala deverão, por quê? Porque o policial ele é treinado, o policial está armado. É por isso que tem essa distinção. Mas tem autorização legal para prender? Claro que tem, até no ambiente de trabalho. Perfeito. Até no ambiente de trabalho. Perfeito. Ó, pessoal, presta bastante atenção. Não é aquela parte que você está sendo assaltado à mão armada e ele vai reagir, pelo amor de Deus. Arma Depois vai falar que assistiu o podcast. Você está preso lá, o doutor Renato falou que você está preso em flagrante. Aí morre, a família vem processar. Mas no ambiente de trabalho, você já consegue fazer isso. Dificilmente alguém está armado, a não ser que seja empresa de segurança, essas coisas. Mas você pode dar voz de prisão e no momento que você dá a voz de prisão, qual que é o próximo ato? Chama a polícia? Isso, aí a polícia vem, vai ser explicado o que aconteceu. A polícia ela vai conduzir a delegacia. Quando chegar lá, o delegado ele vai ouvir e vai narrar isso. Ele vai falar, ó, o Lucas passou por tal, aconteceu tal coisa, tal, deu voz de prisão e eu ratifico essa voz de prisão. E ele ratifica porque a primeira autoridade que tem contato, a autoridade judiciária que tem contato com o fato é o delegado. Né? Então ele pega e remete isso para o juiz e daí para frente segue um curso de ação penal normal. Eu falei que esse episódio ia prender a sua atenção. Eu sei que você não está conseguindo sair agora desse vídeo. E depois? Vamos em frente. Foi preso. Colaborador que ofendeu o outro foi preso. Tá preso. O juiz deu a prisão em flagrante para ele. Posso contratar um advogado, pago uma fiança e ele sai ali... Racismo? Vamos lá. Porque... O que vai acontecer? Liga para minha mãe, liga para meu pai, liga para minha esposa, manda um advogado vir aqui, paga uma fiança e eu vou sair. Xinguei mesmo, cometi mesmo essa prática. E aí, Renato? Teve um cliente uma vez que me procurou e ele falou o seguinte, doutor, a família me procurou na verdade, né? O cliente estava preso. Doutor, não, o senhor vai lá, vê quanto que é o valor da fiança, a gente já separou o dinheiro já. Eu falei, minha senhora. Eu falei assim, o que aconteceu? E ela me explicou. Ele era dono de um restaurante, não vou dizer nome aqui, mas ele era dono de um restaurante e eu sei lá, ele encasquetou e ele falou assim, olha, o senhor não pode entrar aqui. Aí o cara perguntou, mas por que não? Porque eu tenho dinheiro igual a todo mundo, Não, o senhor não pode entrar aqui porque eu não aceito pessoas dessa cor. E ele me contou isso, eu falei, isso daí é racismo. Aí na cabeça da família, tinha até um lá que era advogado e tal, não era advogado criminalista, né? Ele falou assim pra mim, não, doutor, mas isso aí não é racismo, isso é injúria racial. Veja bem, ó, isso aí foi antes de 2023, que a gente teve uma alteração da lei 14.532, e até então, até a lei 14.232, que é de 2023, tinha realmente essa distinção, sabe, sobre injúria racial e racismo. A injúria racial, ela estava lá no capítulo dos crimes contra a honra, lembra? Sim. Que eu tinha comentado? Então, gente, nos capítulos, antes de 2023... estava no Código Penal e aí você segue o rito do Código Penal. Então, prescrição, fiança, tudo isso era da injúria racial. O racismo é bem diferente. Eu falo que o racismo, o buraco é mais embaixo. Por quê? Racismo é inafiançável, racismo é imprescritível e racismo é punido com reclusão. Reclusão é uma coisa mais séria do que detenção. O que acontece com o racismo? Quando você pratica crime de racismo, pode passar o tempo que for. Não tem prescrição, não prescreve. Não é igual aos outros crimes, que a gente tem uma tabelinha de prescrição e a gente coloca lá e essa pessoa passar 20 anos e não for processada, né, vai ser declarada a prescrição e vai ter extinta a punibilidade. No racismo, isso não existe. Se cometeu a conduta de racismo, pode passar o tempo que for, vai ser processado e não prescreve. É inafiançável. Então não adianta você, que nem essa família que me procurou, falando que era para pagar lá, que tinha dinheiro e tal,
Não adianta, nem o juiz pode aplicar porque é vedação legal. Então não pode. Essa é uma característica do racismo. O que aconteceu? De 2023 para frente, com o advento da Lei 14.253, o STF ele começou a equiparar a conduta da injúria racial a racismo. Por conta, lembra que a gente falou dos jogos de futebol? Sim. Então, eles, para dar uma resposta, porque estava tendo muita ocorrência desse tipo de delito e estava passando na mídia, o STF se viu na obrigação, equivocadamente, lógico, né, de usurpar a função do legislativo e começou a equiparar a injúria racial a racismo. Entende? Então, qual foi a resposta do legislativo, para você que está em casa? O legislativo ele decidiu editar uma lei, que é a 14.532, desculpa, e falou o seguinte, olha, a partir de agora, essa injúria racial, ou seja, lembra da injúria, quando a gente falou no outro capítulo? Aquilo que você está ofendendo em razão de raça, cor, etnia, proveniência de nacionalidade, agora é crime de racismo. Foi incorporado lá no artigo 2A. O que significa? É um avanço. Por quê? Porque antigamente você atingia a prescrição e a fiança, hoje não mais. Então hoje, se você praticar, chegar numa pessoa e começar a injuriar ela usando a raça, a cor de pele e até a questão da nacionalidade, sabe? Você, sei lá, você não gosta de bolivianos. E aí você começa a insultar por conta dele ser um boliviano, venezuelano, essas coisas, você cai na lei de racismo, não é mais injúria racial, não. Então fica atento, você que está ouvindo aí, porque no racismo o bicho pega. Olha só, que interessante. E no direito do trabalho, principalmente em algumas regiões e questão de fábricas, ramo de costura, existem bastante pessoas estrangeiras que trabalham ali sem nenhum registro, sem nada. Tive um caso recente, a pessoa trabalhando ali e um dos colaboradores insultou a pessoa por causa da sua nacionalidade, né? Dizendo, olha, você está roubando o emprego dos brasileiros, volta para o seu país, você não deveria estar aqui. Isso é tipificado como um crime de racismo. Sim. O racismo, gente, eu gosto sempre de voltar quando era antes da lei de 2023, porque era mais claro de entender, né? O que era racismo. Quando eu estou praticando racismo, quando eu estou praticando uma injúria racial contra uma pessoa específica. Certo. Porque o racismo, se você for olhar, ele é um crime mais para conseguir dar uma resposta social, né? Para todo mundo. É uma coisa que se intensificou mais depois da Segunda Guerra, sim, por conta do nazismo e tal, que por coincidência até o legislador decidiu inserir tudo que é relacionado a nazismo também no crime de racismo. Então, às vezes as pessoas elas olham para o crime de racismo e acham que tem... É a primeira ideia que vem na cabeça, né? Só trata de cor de pele. Gente, não é. Religião, a suástica, é proibido você usar a suástica, você difundir suástica, né? Que era o símbolo lá do nazismo, Hitler e tal. Hoje em dia, se você pegarem você pichando um muro com o símbolo da suástica, você tá lascado, você entra no racismo. Entende? Então, o principal para você entender qual que é a diferença entre uma coisa e outra, primeira característica é essa, o racismo ele é mais amplo, é uma dimensão maior, né, do que a injúria. A injúria é mais relacionada a você, é aquilo que a gente está falando, é o que você sente de você mesmo, que atinge a sua dignidade. Só que se você parar para olhar a Lei 7.716, que é a lei do racismo, depois procura no Google e vocês vão ver o que eu estou falando. Você vai ver que a maioria das condutas, lá nos artigos que descreve as condutas de racismo, vocês vão ver que a maioria delas é de segregação. Você percebeu já? Então. É de segregação. Verdade. Se você olhar, quer ver? Vou dar até um exemplo aqui para você. Impedir a ascensão em ambiente de trabalho. Então. A ascensão funcional do empregado ou obstar de outra forma o benefício profissional. Então, por exemplo, fulano é muçulmano. Né? Fulano é muçulmano, você é brasileiro. Então, igualdade, vocês têm aptidão técnica parecida e eu vou dar promoção para você. Por que eu não vou dar para ele? Porque ele é muçulmano aqui na minha empresa vai ser ajudante. Eu não vou promover ninguém à diretoria. Você, de certa forma, não está segregando ele? Você não está separando ele do grupo? Com então, certeza. É isso que acontece. Se você olhar mais, impedir acesso, recusar hospedagem, impedir acesso. O que mais tem é impedir acesso. Impedir acesso.
Então, você percebe que o crime de racismo, ele é quando você quer separar aquela pessoa de um grupo. Quando você segrega, você pratica racismo. Essa é a ideia principal. É mais didático para as pessoas no dia a dia conseguirem entender, porque tudo tem um porquê. E no direito é a mesma coisa. Sim. Tudo segue uma lógica. O racismo é isso. Ah, quer saber se é racismo, se não é? Tenta perceber se a conduta do agente se foi de segregar, separar aquela pessoa. Lembra quando eu falei aqui agora há pouco do caso do restaurante? Sim. Então, o dono do restaurante pegou e falou assim, ó, você por ter determinada cor de pele, você não vai entrar no meu restaurante. Aí a pergunta que eu faço pra você, ele segregou? Segregou. Ele não deixou aquela pessoa, por conta da cor de pele dela, frequentar um ambiente social. Aí é o caso eminentemente de racismo. Perfeito. Entendeu? Na empresa também pode acontecer. Não admito. Inclusive, está capitulado na Lei 7.716. Se você olhar lá, você não contratar uma pessoa em função da religião, sexo, raça. Sim, foi bom você levantar essa bola para a parte do direito do trabalho, do direito trabalhista, porque realmente, presta bastante atenção, pessoal. Por exemplo, você está trabalhando numa empresa, você mulher, faz a mesma função, ou mulher, ou você de uma outra etnia, ou você faz a mesma função que um determinado colaborador. E por você fazer a mesma função que o determinado colaborador, o dono da empresa fala, olha, por você ser mulher, ele vai ganhar 5 e você vai ganhar 3. Isso Faz acontece, distinção de salário. Isso não é da cabeça do Lucas, não. É aquele artigo 461 que nós estávamos conversando agora. Não pode existir isso. Não pode. Se você faz a mesma função que o determinado colaborador, não interessa se você for mulher, não interessa. Você tem que receber o mesmo valor. Lucas, não acredito. Aconteceu isso comigo. E eu não recebi o mesmo valor que ele, eu fazia a mesma função que ele, ou fazia função a mais. Mas por ser mulher, ele não colocava, ele pagava menos. Você pode pedir essa diferença salarial na Justiça do Trabalho. Cara, até os últimos 5 anos. Até os últimos 5 anos. É inadmissível. Inadmissível. E olha só o reflexo que ele fez com a lei do racismo. Por quê? Lá no 461 da CLT tem um parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Se for considerado isso, seja por etnia, seja pelo gênero, você, além da diferença salarial que você vai poder pedir, você pode pedir os danos morais. Porque fez uma acepção de pessoas. Ele fez uma diferenciação da pessoa. Então, Lucas, como assim? Ele ganhava 5, eu ganhava 3, eu tenho a diferença dos dois de todo mês? Tem. Tem o reflexo relativo a fundo de garantia, INSS, 13º, férias? Tem. E além disso, elencando com o parágrafo 6º, você pode trazer, se for uma diferenciação por causa disso, dano moral. Que é o dano moral que nós comentamos no primeiro episódio, de um preconceito sofrido no ambiente do trabalho. E nós sabemos, pessoal, que existe isso. Existe diferenciação. E de toda forma, a lei tenta, ainda que não aconteça isso, faça de toda forma para não existir isso e continua existindo. Mas, ainda bem que nós temos nada mais, nada menos do que a globalização, a internet, e temos o direito pode aí para tirar suas dúvidas também em relação a isso. De uma maneira, como eu sempre falei, como nós sempre falamos, descomplicado. Não adianta a gente vir aqui e começar a falar juridiquês, começar a falar jargões jurídicos, termos jurídicos. Por quê? A pessoa vai fazer o quê? Rolar, não vai entender, não vai querer saber. Mais uma vez, manda aqui sugestões para nós em relação direito criminal, direito do trabalho. A gente vai trazer também, né, Renato? Estamos querendo aí trazer convidados. Quem vocês querem ver aqui? Coloca aí nos comentários que a gente quer ver aqui no Direito Pode sendo entrevistado. Tem bastante gente querendo vir aqui, né? Vai ser uma honra. Se pegar a lista aí, tem bastante, né? Só puxando outro gancho que você está falando sobre indenização, muita gente olha, até pelos comentários que a gente traçou aqui, que o direito penal, às vezes fica aquela pecha, né? O direito penal só cadeia, mas não é só não. Teve algumas alterações legislativas que agora estão dando para o juiz criminal a opção de já estabelecer o dano, a reparação de dano na sentença criminal. Olha que maravilha. E principalmente em crimes contra a honra, né? Então, por exemplo, o juiz ele passa por toda a persecução penal, né? Tem audiência de instrução, tal, levanta lá as provas,
E aí, na hora de dar a sentença, dependendo do tipo de dano que foi causado, lá mesmo na sentença criminal, o Código Penal já prevê a possibilidade de uma reparação de dano. Então já sai tudo uma vez. Porque antigamente, antes da alteração, você que está em casa aí, toda vez que você sofria, era vítima de uma ação, você tinha que pegar aquela sentença. Lembra da petição civil ex delicto que a gente via na faculdade? Sim. Então, a ex delicto, o que era? Você pegava a sentença penal e ia executar ela na civil para buscar indenização, né? Aí, esse tipo de emaranhado, de manobra, ficou uma coisa tão batida que o legislador já veio e já falou, não, faz o seguinte, já coloca tudo na sentença criminal aí, e aí na sentença criminal o juiz ele já determina o que tem que pagar e tal. Isso é muito bom, porque com a sentença criminal você vai lá e já entra direto, pede o que é a indenização. Vamos lá, Renato, considerações finais aí para esse episódio. Tô feliz de ter voltado, agora de cara nova, né? Agora a gente tem o Daniel ali para ajudar a gente, tem uma produção maravilhosa, o cenário tá novo, você pode ver. Gostou? Ficou muito bom, show de bola, cara. Eu tô arrepiado, tô emocionado. A partir de agora, tem o Dieguito tá ali atrás também, tá dando a força pra gente. E agora é só firmar os episódios, receber as sugestões das pessoas pra gente gravar episódios novos e trazer curiosidades do direito. É isso aí. Aplicar o direito na prática. É isso aí. Mas eu reitero as palavras do Renato, meu amigo, meu companheiro de faculdade, vira e mexe, né? Quanta história nós temos aí para contar. E obrigado você que esteve conosco até agora. Se preparem, hein? Se segurem que a internet vai estourar com os próximos episódios aí polêmicos. Negócio de polêmicos, vamos só pro polêmico. Tem ideia o que vem depois, não? No próximo episódio? Então... Da outra vez a gente falou de tráfico de drogas. Então, tráfico de drogas. Tráfico de drogas no ambiente de trabalho. Não só drogas, tráfico de pessoas. Legal. Na parte do... Eu não podia dar spoiler, mas deixa eu parar. Então vamos lá. Tráfico de pessoas, hein? Segura. Obrigado mais uma vez, um forte abraço. Fiquem bem. Voltamos no próximo episódio. Fiquem Tchau. com Deus.